Atento a todas as viaturas, atento a todas as ambulâncias, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast QRX na Rede. E hoje eu tenho aqui um amigo do APH, mais um, né, de todos os episódios até agora, vários amigos que o APH me trouxe. E de fato nós somos uma família, nós somos uma comunidade. Então eu estou hoje com o Everton Monteiro. Everton Monteiro, socorrista, bombeiro civil, graduando em enfermagem. E hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre esse mundo de bombeiro de aeródromo, né? Eu até brinco que eu não conseguia falar aeródromo, eu falava aeródromo. Então hoje a gente está com ele aqui. Eu me chamo Anderson Santos, sou enfermeiro especialista em urgência e emergência, cofundador da Resquad, e hoje nós vamos bater um papo aqui com Everton Monteiro. Monteiro, por favor. Eu sou Everton Monteiro, como você já mencionou, eu trabalho na instituição que presta serviço para o Rodanel e agora para o Sistema Anhanguera Bandeirantes, né? E tenho minha formação como bombeiro de aeródromo. Você já consegue falar bombeiro de aeródromo? Eu posso falar bombeiro de aeroporto ou não? Pode falar bombeiro de aeroporto, sim, né? Quem é da área vai entender que você está fazendo, mencionando a galera própria do aeroporto. Apesar que hoje nós temos aí um outro profissional atuando dentro do terminal também, apoiando as equipes de aeródromo, né? E eu quero fazer um relato aqui, que no episódio, um outro episódio que eu fiz com o Jailson, eu já consegui controlar a quantidade de exatamente, que eu fazia nos primeiros. Então é uma evolução, a gente tá crescendo, a gente tá aprendendo aqui, crescendo, eu digo, como uma pessoa, né? Então a gente tá aprendendo a fazer o podcast, e eu falava muito, exatamente, exato. Cara, pra assistir isso depois eu vou te contar que, olha, foram alguns 900 e poucos exatamente. Bom, então, você é bombeiro civil, você é socorrista, e você tá cursando faculdade de ano de enfermagem. Tá no segundo ano também de enfermagem, né? E o que te levou a querer seguir essa área de... Porque eu lembro quando nós trabalhamos junto, pra quem não sabe, eu também trabalhei com o Everton Monteiro, numa concessionária que administra a rodovia Dom Pedro I, que faz ligação Campinas, Jacareí, Garatá, enfim, aquela região ali com também liga Anhanguera e tudo mais. E eu lembro que quando você iniciou, Foi em 2009. Em 2009 lá com a gente, você já trabalhava no bombeiro de aeroporto. Em 2007, na verdade, eu ingressei no bombeiro de aeroporto. E aí tive o convite para poder ir para a rodovia, para o APH, de um colega Campoy. O Campoy, um abraço, Luciano Campoy, um grande guerreiro aí também. E na época eu lembro que eu não me sentia preparado, né? Porque eu saí das Forças Armadas, fiz o curso de bombeiro e depois já fui pro aeródromo tudo em seguida. E aí ele me chamou pra ir pra rodovia, eu me senti despreparado, né? Aí eu pedi um ano pra ele, lembro até hoje. Li todos os protocolos existentes, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Brasília. E aí depois de um ano ele tornou fazer o convite novamente. Aí eu falei, não, eu topo. E é engraçado que o enfermeiro que ia fazer o processo seletivo era o enfermeiro Anderson, né? Não é possível. Inclusive, vou deixar registrado que eu fiquei aguardando 7 horas, né? Foi o processo seletivo mais longo da minha vida. Nunca. Porque falaram que a gente ia fazer um processo seletivo, um treino ali, né? E aí deu uma ocorrência, aí você está aí outra. E ninguém falou, volta amanhã. Volta amanhã. E eu lembro que eu tava competindo com 2 outros enfermeiros já também de formação, né? Então... Mas eu queria muito, eu queria estar ali, né? E então eu permaneci e, graças a Deus, até tive uma boa colocação. Boa. Você falou que você trabalhou antes nas Forças Armadas? Sim. Exército 28 BIB, na verdade, né? Depois passou para BIB em 2006. E aí em 2006, assim, no finalzinho, eu tinha a ideia de seguir carreira, aí... Teve uma intercorrência interna, aí eu desanimei mesmo. E aí eu preferi sair do mundo... Pediu baixa. Pedi baixa. E aí entrou... Até pelo próprio... Acho que o próprio contexto, né? Eu sempre menciono, quando eu tenho oportunidade, que o atendimento pré-hospitalar de rodovia, especificamente, ele traz um pouco desse contexto militar, né? Eu até falo, quando eu iniciei também
em 2003 na rodovia, a maioria dos profissionais que atuavam ali na base que eu trabalhava eram militares, ou ex-militares, eram da reserva e tudo mais. Então, quem iniciou o APH nas rodovias, nos primeiros lotes ali da década de 90, militares. E isso foi se estendendo. Eu vi uma mudança maior a partir dos anos 2008, que saíram os lotes ali, né? Saíram Dom Pedro, saiu Fernão Dias, Regis, saíram vários lotes federais, estaduais. E acho que até pela quantidade de vagas, acabaram que aumentou o aumento da vinda de mais civis, né, trabalhar, vamos dizer assim. Então, eu sempre falo, quando tem essa oportunidade, que a gente traz ali algumas doutrinas do ambiente militar. A gente percebe quando compara com o serviço urbano, que não é tão parecido. O serviço urbano é um pouquinho diferente quando a gente compara com o serviço de rodovia. Então você veio das Forças Armadas e aí você ingressou no bombeiro, inicialmente, né? Isso, no bombeiro, na verdade, eu sempre tive o sonho de ser militar, né? Eu tenho uma foto guardada, com 5 anos, eu pressionando uma continência. Então, legal. Eu não sei de onde saiu aquele sentimento, mas eu tinha essa foto e galguei para isso, né? Então, quando saiu a oportunidade da ingressão nas Forças Armadas, eu fiz questão, inclusive eu lembro do sargento Josué, por que eu queria servir? Falei, porque eu quero servir, eu quero vibrar aí, né? Aí fui chamado. Né? Legal. E essa linha, né, eu sempre comento, para atuar no pré-hospitalar, seja lá qual for, né, urbano, rodoviário ou não, precisa dessa vibração que os militares falam bastante, né, precisa dessa garra, porque é o que eu estava falando em episódios anteriores, né, já comentei isso acho que desde o primeiro episódio. Se a gente, dependendo da ótica que a gente faz para o pré-hospitalar, ela não é a mais chamativa se a gente vai olhando apenas financeiramente para o negócio, né? Por mais que, mas eu trabalho num serviço que é orgânico e eu trabalho no serviço que é terceiro. É muito próximo, não é uma coisa discrepante quando a gente compara um técnico de enfermagem trabalhando dentro de uma CTI de um hospital grande, privado, comparado com o enfermeiro CTI no hospital público. No APH, essa diferença ela é maior, né? E muita gente às vezes nem quer ir. Fala, não, cara, e eu que tenho que fazer isso? É eu que tenho que fazer a desinfecção da ambulância, sou eu que tenho que checar, sou eu que tenho que repor, sou eu que tenho que atender, mas eu tenho que saber também salvamento vertical, eu também tenho que saber salvamento veicular. Cara, se não for você, não tem mais ninguém, né? Não tem outro, né, cara? Não tem outro, né? E agora você também está trabalhando na concessionária que administra ali a Anhanguera, né? A Anhanguera e Bandeirantes. Ali sempre teve uma das características a malha viária ser muito boa, né? O condutor não ser tão educado assim acabava envolvendo em sinistro de trânsito de alta energia, né? Ali aprende muito, é uma escola ali, né? Ali na Anhanguera e na Bandeirantes, assim como na Castelo Branco, no Rodoanel também, né, cara? Eu vejo que as concessionárias, né, as rodovias, elas são praticamente uma escola, a outra é graduação, porque não dá para você atuar da mesma maneira como você atua na Fernão, atuar na Sistema Anhanguera Bandeirantes. Né? São diferentes. Mas enfim, o nosso foco não é esse. O nosso episódio hoje não é esse. Acabei saindo aqui. O nosso episódio hoje é falar sobre o bombeiro de aeródromo, né? Ou bombeiro de aeroporto para a galera que ainda não está familiarizada com o termo técnico se situar, né? Mas existe diferença, você já colocou, né? Mas a primeira pergunta que eu quero fazer para ti o bombeiro, para eu trabalhar como bombeiro de aeródromo, eu preciso fazer uma extensão, eu preciso fazer uma capacitação específica além do curso de bombeiro civil, certo? Positivo, isso mesmo. Você faz o curso de bombeiro civil ou até um bombeiro militar, né? Então, a agência reguladora é a ANAC, ela permite essa manobra, né? E aí você obrigatoriamente tem que fazer o bombeiro de aeródromo.
Na minha época era FTBA, que era Formação Técnica para Bombeiro de Aeródromo, né? Hoje já foi mudado o termo, é Curso de Bombeiro de Aeródromo, né? Então, CBA2, que é o modelo específico para o aeroporto, principalmente os grandes aeroportos, né? E aproveitando o seu gancho, você falou grandes aeroportos, né? Porque a sensação que eu tenho, né, principalmente quando a gente fala da ANAC, né, e quando você fala de aviação, eu sempre remete a mim, e eu gosto muito de fazer analogias do nosso contexto de APH com a aviação no sentido de segurança, né? Eles têm muita redundância, a engenharia dos caras são muito feroz, para não falar um palavrão aqui, e eu gosto muito do comportamento, das ações, do fluxo de atendimento, tudo. E me parece que nesse contexto todo existe uma hierarquização melhor estruturada. Me parece, inclusive, que existe diferença de tamanho de aeroportos, né? Se o aeroporto ele é classificado no tamanho X, ele precisa de uma estrutura Y, inclusive de bombeiro, né? De viaturas e tudo mais. Sim, nós temos 2 tipos de classificação, na verdade, né? Nós temos a classificação do aeródromo, vamos colocar por tamanho. Então, exemplo, Guarulhos, Campinas, Fortaleza são classe 4, né? Então, como que eu chego nessa classificação? É o número praticamente processado de passageiros. Então, esses aeroportos, eles têm aí anualmente 5 milhões de passageiros, acima de 5 milhões. Abaixo disso já é classe 3, classe 2. Vai de 1 a 4, e aí tem uma tabelinha, né? De 1 a 4. Entendi. E aí, de acordo com essa classificação, quanto maior é o aeroporto, maior é a estrutura de emergência dele. E você tem a categoria, porque daí você tem a classificação do aeroporto, já realizada ali de 1 a 4. E aí, os recursos, a infraestrutura é baseada em, exemplo, pegar na área do bombeiro de aeródromo. Você precisa de 3 veículos operacionais e mais um reserva. Só não é só o veículo, tem um quantitativo de agente extintor, né? Então você tem equipe de bombeiro também, então você vai ter aeroportos classe 4, categoria 8, né? E a categoria vai definir o tamanho da aeronave que vai pousar naquele aeroporto. Entendi. Então o negócio é bem mais complexo, é bem mais detalhado. Bem mais detalhado. Precisa de fato uma capacitação, né? Não dá para simplesmente fazer 10 horinhas ali. Não, eu já sou bombeiro civil, já sou bombeiro militar. Basicamente é igual, é só chegar lá e apagar o incêndio. Não é na verdade, assim. A formação de bombeiro, ela é praticamente a mesma, né? O que vai mudar vai ser o tipo de serviço. Então, o bombeiro militar, ele tem uma atuação diferente, o bombeiro civil também tem uma atuação mais voltada a predial ou industrial, e o aeródromo mais para aeronave, né? Entendi. Então, ele consegue saber aonde que ele faz um ataque numa aeronave, como que ele faz um ataque de trem de pouso, como ele se posiciona para uma emergência aeronáutica. Tem esses detalhezinhos que é pertinente à função bombeiro de aeródromo mesmo. E para quem está aqui nos assistindo, tem interesse em atuar nesse ramo da emergência, vamos chamar assim, né? Qual que é o caminho? O que ela tem que fazer? O curso de bombeiro civil? Curso de bombeiro civil já, 18 anos, né? Curso de bombeiro civil. São quantas horas o bombeiro civil? Bombeiro civil acho que está 220 agora, né? Então, até uma carga da minha época também, já uma carga bem elevada. Né? Então você já sai com uma formação para combate a incêndio, para estrutura predial bem qualificada. Legal. Né? E aí depois você, na minha época, em 2007, a gente só podia fazer o curso via CNPJ. Então só tinha empresas, você era contratado por uma empresa ou por uma instituição, e aí eles financiavam o curso. Hoje não, hoje é aberto para CPF, né? Dei uma consultada no site, acredito que tem umas 7 empresas aí que estão fornecendo o curso. Mas ainda tem um valor elevado para o CPF. Não é tão acessível às pessoas que queiram fazer. Mas, para essa pessoa poder entrar nesse mundo, automaticamente, primeiro, ela tem que ser bombeiro civil ou bombeiro militar, como você diz, e aí migra para o bombeiro de aeródromo. Aeródromo. E ali ela, dentro daquela organização,
a instituição que a contrata paga esse curso de especialização, que hoje é chamado de BA2. BA2, né? Que seria a primeira fase, né? Ou primeira... Nível. Primeiro nível, valeu. Primeiro nível, você tem BA2, aí depois você tem uma elevação de nível para condutor, motorista condutor, né? Que é BAMC, e depois você tem BALR, né? Isso tudo foi a ANAC que, em conjunto com os aeroportos, definiu, né? Então, BALR é líder de resgate, e você tem BACE, que é o chefe de equipe, e GS, né? Que é o gerente praticamente do C5 ali, da SCI, da Seção Contra Incêndio. Entendi. Vulgo quartel, né? Basicamente quartel. Então, esse formato de trabalho, essa hierarquização, essa separação, ela é fiscalizada e ela é regulamentada pela ANAC. E também ela é qualificada, né? Há alguns anos, acredito que 5, 6 anos, a ANAC ela exigiu essa qualificação. Então, para eu ser BA2, eu preciso fazer a formação. Então, todo mundo passa pelo BA2. Mas agora eu quero ser condutor. Aí eu tenho que fazer um curso específico para condução, né? Então, daí eu posso ser condutor de veículo de emergência. E para ser líder de resgate, chefe de equipe, aí tem a formação específica para chefe de equipe, que é recente, acredito aí que uns 3 anos. Né? São poucos bombeiros de aeródromo que são formados como chefe de equipe mesmo. Entendi. E o mais legal é que os certificados, eles são numerados, e essa numeração, a ANAC tem porte, né? Então ela tem um controle. Então você pode chegar com um falso lá que dá para rastrear, né? Cara, que sonho que fosse assim na portaria 2048, hein, cara? Caramba, seria bacana mesmo. E acho que eu vou fazer um adendo aqui, que você falou, se ele quiser ser um condutor de viatura ali, tem um curso lá dentro. Então, o pessoal não pode acabar confundindo com o transporte de veículo de emergência, que é para trabalhar como condutor de ambulâncias. Lá naquele cenário, até porque as viaturas são gigantescas, né? Eu tive a oportunidade de uma vez conhecer mais de perto ali o serviço de Viracopos, na ocasião você estava trabalhando lá, e eu lembro daqueles, não sei nem o nome daqueles Panther. O Panther, um negócio gigantesco. Panther, cara. ou o nome técnico CCI, né? Carro de combate a incêndio. Então, para ele conduzir aquele carro, além de uma categoria D, acredito, né? Categoria D. Ele tem que fazer esse curso, e esse curso é só algumas empresas que podem ministrar, ou a própria instituição que está trabalhando dentro do aeroporto, é isso? Exatamente. Normalmente as instituições que fazem a formação ou ministram os cursos, eles já têm na grade. A ANAC abriu um leque para operador de aeródromo poder ministrar o curso específico para condutor, né? Entendi. Então, só o único curso que o operador de aeródromo pode ministrar é esse, o restante tem que ser credenciado. Essas instituições ou essas organizações de ensino, elas são credenciadas na ANAC. Então, eu não posso amanhã montar uma escola e, eu estou vendendo o curso de bombeiro de aeródromo. Não, tenho que passar pelo rito da ANAC. É uma documentação pesada. Legal. Eu acho que esse contexto por si só, ela já separa, como dizia um amigo meu, o joio do trigo. Separa o joio do trigo, né? Ou seja, os meninos dos homens, né? Se você é um aventureiro que tá querendo aproveitar da galera que tá querendo entrar nesse tipo de serviço, não, vem comigo aqui que eu te ensino em tantas horas, eu tenho o curso dos sonhos. Não, ele precisa entrar como uma empresa, como uma instituição. Como pessoa física, ele também pode entrar com documentação para ser uma instituição? Não, né? Ele tem que ser PJ. Então ele precisa ser PJ, dar entrada lá na ANAC como uma instituição, e não é tão simples assim, né? Existem várias classificações e subclasses ali no que ele vai atuar, e aí ele vai ser aprovado ou não a poder ministrar aquele curso, e durante a execução desses cursos, ele sofre, acho que é uma palavra não ideal, ele recebe
a fiscalização da própria ANAC, que ela vai ali confrontar se está andando de acordo com o que deveria, é isso? Exatamente, Anderson. Eu participei do AEC Sync, que é o nome técnico dessas instituições, né? Então, o AEC Sync é a Organização de Ensino. OSC. E OE. aí é o C5 próprio do bombeiro. Entendi. Né? Então, OE. o que ele pegou foi uma organização de ensino voltada para o bombeiro. Então, eu participei do processo da Fraport. Não, no problem. No problem. Então, do aeroporto de Fortaleza, né? Então, eu fiz todo o processo documental e fui na ANAC e para ajudar os dois caras que fiscalizam isso, eles não são de outro departamento, eles são bombeiros de aeródromo também. Né? Eles são formação da ANAC, mas tem uma extensão de bombeiro de aeródromo. Então, quando eu falo para ele X, tem que ser X porque o cara sabe do que eu tô falando. Né? Entendi. As auditorias mudaram por causa disso. Então, antigamente a gente até dava um golpe no auditor ali, né? Mas hoje não dá mais. Né? Os caras são fera no assunto também. São especialistas. E tem um item na norma, na própria norma, porque tem uma diretriz, né? Como você deve conduzir o processo. E tem lá, você pode receber a visita para nível de fiscalização mesmo. Quero saber se tudo que você declarou, você está cumprindo. E aí, mas eu posso ministrar o curso amanhã? Não, você tem que pedir autorização. Mas eu já estou credenciado. Mas você tem que pedir autorização, ela tem que autorizar, daí ela vai checar a documentação novamente, tá tudo conforme, pode ministrar. Então só para eu entender aqui, você, além de ter trabalhado como bombeiro de aeródromo, você também se qualificou ao ponto de oferecer como se fosse uma consultoria para uma empresa. Então, você ali deu o norte, uma consultoria para aquela empresa que queria obter uma certificação, um selo, se tornar uma organização de ensino também. Sim. Então, você não só deu plantão, além de dar plantão, você também ajudou no processo de implantação, é isso? Sim, eu comecei a minha carreira lá em Viracopos, né, como BA2, primeiro nível, e aí eu era jovem, né? Ainda sou jovem, né? Faz tempo. Não, faz pouco tempo. E aí comecei a ler e, assim, é requisito, né? Não é diferente do APH também e de outras áreas também não. O bombeiro de aeródromo ele tem que estar lendo constantemente. E a norma, para ajudar, ela atualiza de tempos em tempos. Então, a galera que leu entendia bastante do assunto e aí você começa a trocar ideia com outro bombeiro de outro lugar e você fala, pô, e é um assunto um pouco mais técnico, então fica difícil conversar em casa, no barzinho, então você tem que conversar com outro bombeiro até para ir trocando ideia. Então, comecei como bombeiro, depois me forçaram a ser condutor, né? Porque daí, inclusive, nesse gap aí eu já estava indo para rodovia e eu já tinha as formações e aí eu fui para condutor. E aí você tem que ler um pouquinho mais, porque você, além de saber a norma, como o aeroporto, o meu setor age, eu tenho que saber como que a viatura também se comporta. Né? Então, você tem que ler sobre a viatura, tem que estudar sobre a viatura. E aí você tem aí um avanço. Você tinha, na minha época, um Titan, que a gente chamava, um CCI 11.200 e alguma coisa, litros d'água. Eu não lembro exatamente, é antiguinho. É um caminhão super potente, mas para a nova tecnologia já estava ficando ultrapassado. E aí você tem a transição para os Panther, que é o carro dos Transformers. E aí nesse gap aí eu fui para líder de resgate, né? Então aí a cobrança é um pouco maior, o nível também é um pouquinho maior. E aí eu recebi o convite para ir para Fortaleza, para conduzir os bombeiros de Fortaleza. Pra minha surpresa, era bombeiro militar, né? Daí eu falei, nossa, desafio tá tranquilo. Nem tem. Aí beleza. Mas assim, o militar tem uma vantagem que você determina aquilo e você pode ficar tranquilo que vai ser cumprido. Então eu passei pra Fortaleza, subi um nível. Na verdade eu pulei até um nível de chefe de equipe, mas eu tava afim do desafio mesmo. E aí, pra me ajudar, eu encontrei um chefe lá, um gerente que era ex-aviador, ex-piloto, então o cara era HSO. HSO falou pra todo mundo, cara, sabe o que é HSO? É hora sobre objetivo.
Se o cara falar pra você, ó, a reunião é às 14, pode chegar às 14 horas que o cara vai estar lá. E o que ele me ensinou com isso? Que se a aeronave, se o piloto falar, ó, tal horário eu vou passar em Guarulhos, você pode olhar pro céu que ele vai estar passando naquela HSO. E um cara que me ensinou bastante. Então ele começou a me provocar em relação à norma, porque eu era muito engessado. E aí eu comecei a abrir o leque, falei, caraca. Aí ele falou, Monteiro, por que a gente não monta a nossa própria OS Sync? Eu falei, porque precisa de dinheiro, pô. Daí ele falou, faz o estudo aí então, pra gente ver se tem vantagem ou não. E realmente, pra operadora de aeródromo, classe 4, que a gente está falando dos grandes aeroportos, compensa a própria organização. Porque a gente está falando aí de 68 militares, 68 bombeiros, informação ou atualização, porque não basta só a formação, você tem a atualização de tempos em tempos. Então, classe 4, né, de 2 em 2 anos praticamente. Uhum. E aí, no intervalo de 1 ano você tem uma prova de fogo aí para fazer. Uhum. Então, tudo a ANAC ela pensou nisso para deixar pelo menos o bombeiro de aeródromo sempre treinado e pronto. Porque ao contrário do APH, e graças a Deus é isso, né? Os incidentes, os sinistros com aeronáuticos são muito menores em comparação com sinistros de trânsito. E se não fosse ter esse rigor de treinamento, esse rigor de teste e tudo mais, na hora que acontecesse, provavelmente a galera ia estar ali, talvez não na sua melhor condição técnica, né? Porque a gente fica cada vez melhor quanto mais a gente pratica aquilo, né? Eu confesso pra ti, quando eu comecei a carreira, a gente ia pro plantão só pra torar, né? Pra dormir. Só pra descansar, né? Era o spa remunerado. Ninguém sabia de nada, era um mundo novo também, né? Então, passou dos militares para nós, e então ninguém sabia como que era, e aí com tempos foi implantado o PTRBA, que é o Programa de Treinamento Recorrente. Isso é uma boa prática e uma obrigatoriedade em todos os aeroportos, então e assim, não tem como você dar o golpe, né? Você tem que criar evidência, fazer evidência e guardar, porque a ANAC, um dos primeiros documentos que ela pede é o PTRBA. Então tem lá as horinhas, os temas, as horinhas, praticamente igual a educação continuada no APH. Processo de educação continuada. E dentro dessa linha que tem que estar pronto, né? Porque a hora que acontece, você precisa ser muito rápido, né? Até porque tem vários fatores ali que jogam muito contra, né? Primeiro que uma aeronave, se ela entrou numa condição de emergência, para aquilo se tornar um problema muito maior, é questão de tempo, né? As duas asas ali basicamente tá cheio de combustível, né? Ou uma parte dela, né? É altamente inflamável, tem a questão da velocidade que a aeronave se aproxima, que pode ter ali as desacelerações, os impactos. Tem muita condição que se a equipe que tiver de plantão perder tempo, pode ser catastrófico, né? O que eu tô querendo dizer assim, ó, não é simplesmente toda ocorrência de emergência é tempo. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: quando a gente chega numa ocorrência de sinistro de trânsito com veículo, a vítima encarcerada, existe a chance do veículo pegar fogo, existe. Sim. Mas não é uma chance quando eu comparo com um sinistro aeronáutico, numa proporcionalidade, né? No veículo, a chance é muito pequena, seja porque o próprio sistema tecnológico do veículo, ele interrompe a energia elétrica, ele interrompe o fluxo de combustível, seja porque nós chegamos lá e tomamos as ações e medidas controladoras ali, com extintor, eventualmente desconectando bateria e barari-barará. Então, essa condição, por exemplo, de piorar o cenário, nesse sentido de incêndio, eu estou querendo dizer, né? Quando eu comparo para uma aeronave, uma emergência aeronáutica, na verdade, são mundos totalmente opostos, né? Então, como que a pergunta que eu quero fazer aqui é como que vocês atuam, como que é o fluxo do atendimento? Tá. Eu sei que tem que ser rápido para chegar, eu sei que tem que ir lá e evitar o incêndio ou controlar o que já tem para todo mundo sair, né? Então, Anderson, estudos indicam que é improvável, né, que um ser humano ou uma pessoa possa sobreviver por mais de 3 minutos dentro de uma aeronave em chamas.
devido ao seu material. Então você tem ali, vamos começar pelos bancos. Né? É feito para pegar fogo, resumindo. Na verdade, assim, existem estudos também melhorando esse tipo de material. Então, a propagação de incêndio desses materiais, elas estão melhorando a cada vez mais. Então, mais lento. A ideia é queimar mais devagar, né? Uhum. E aí dá tempo de a equipe de emergência atuar ou o próprio bombeiro atuar, né? Como que é feito o procedimento? Então, a gente tem ali o croquis da pista, né? Existe um padrão, né, um manual, um P5, que é um plano de emergência, um PLEM, que é o plano de emergência. Então, dentro do PLEM e do P5, tem o procedimento ali genérico. Uhum. E aí, cada aeroporto ou cada aeródromo faz a sua adequação pontualmente. Nós vamos pegar aqui um aeroporto grande com quatro viaturas, que é a obrigatoriedade. Então, a gente tem 3 CCI, que é o carro de combate a incêndio, mais um carro de resgate e salvamento, e alguns aeroportos aí também ainda mantém o carro do chefe de equipe, né, que seria uma intervenção rápida. Então, existe já dentro do croquis, dentro do plano, como essas viaturas vão se posicionar. Então, eles têm um tempo de 3 minutos, né? Então, abaixo de 3 minutos é o chamado tempo resposta. Eles têm que chegar na cabeceira mais distante ou no ponto mais distante do aeródromo. A gente está falando só do lado do ar, né? Então, exemplo, pegou fogo no terminal, eles vão chegar rápido, mas não tem a obrigatoriedade de chegar em menos de 3 minutos. Agora, quando a gente fala de ocorrência aeronáutica, a norma diz abaixo de 3 minutos. Então, é feito treinamento recorrente, mensalmente. Isso também é registrado, porque é um dos pontos que a ANAC fiscaliza e cobra. Então, eles se posicionam normalmente, você intercala, né, um CCI num ponto mais distante, um no meio e outro na outra ponta. Porque a aeronave ela vai vir aí numa velocidade de 400 pés, né, nós. Né? Então, a viatura em si não consegue acompanhar. Então, por isso que faz esse intercalamento aí. Entendi, ó. Recebi uma pergunta aqui. Uma pergunta, bacana, sim. A ideia é o seguinte, toda análise que a gente faz sobre ocorrências de maneira geral, a ideia é sempre a gente buscar evitar que isso ocorra novamente em outras situações, né? Há pouco tempo teve uma situação de uma viatura, bombeiro de aeródromo, salvo engano, Colômbia, não lembro, foi atingida por uma aeronave, acho que na decolagem ou no pouso. Acredito que foi no pouso. No pouso, né? Basicamente ali o avião, por tudo isso que você colocou, não tem tempo, né? Física, não dá tempo. Para aquilo ali acontecer, a gente vamos olhar agora numa situação hipotética, porque a gente não vai fazer uma análise daquela ocorrência por N motivos, né? Mas aquilo ali para acontecer é porque algo saiu fora do eixo do fluxo, né? Algo que deveria acontecer no sentido de segurança, deixou de ser feita, alguma coisa nesse sentido, né? Para aquilo acontecer, não é simples, não é fácil, eu quero dizer, né? Houve alguma falha, né? Porque todo o sistema do lado ar do aeroporto, ele tem uma redundância, né? Então, o problema é que o bombeiro é a última redundância. Então, quando o bombeiro é acionado, então todas as demais redundâncias passaram. Então, o bombeiro vai fazer, que na verdade não é uma redundância em si, é um ataque à emergência, então não é uma redundância. Então, existe sim esse receio das equipes, porque o posicionamento padrão é nas taxiways. Só que logo na sua frente você tem a pista principal, onde a aeronave vai passar. Então, pode ser que ela penda para o lado das equipes, né? Então, as equipes elas fazem discussões de caso. Então, essa aeronave ela vem pender para o nosso lado. Normalmente, as novas viaturas elas têm um ataque, um ângulo de ataque muito rápido para a saída também.
Entendi. Então são viaturas muito potentes. Para você ter uma ideia, o Panther, ele atinge 0,80 em 28 segundos. A gente tá falando tudo de uma aquilo Ferrari, entende? Com 12 mil litros de água, e mais o LGE, mais o pó, mais o bombeiro, 4 bombeiros. Todo equipamento. Então, essa é uma viatura muito rápida. Então, normalmente, as equipes treinam essa retirada. Nesse caso aí, a gente deu uma discutida na época e, assim, não tem como afirmar, né? Pode ser nem o caso. Aeronave, e vai ter situações que a aeronave está vindo a 400 por hora, então não tem o que fazer, né? Vai atingir o que pode ser a segunda, a terceira equipe conseguir sair fora mais rápido, ir para frente ou para trás, mas também a distância, né, visualmente falando, a gente está distante, não tem visual 100%, né? Então quando você põe no croquis ali é muito bonito, é muito fácil, mas quando a gente vai para o posicionamento, que existe esse procedimento, é posicionamento para intervenção, então as viaturas elas ficam muito longe da outra. Entendi. E é só o rádio, e é aquele silêncio rádio, né? Esperando a primeira viatura dar o start também. Entendi. Então na hora que a aeronave pousa, a primeira viatura começa a sair. Nesse caso aí, algum motivo ocasionou o impacto com a viatura do bombeiro. Uma tragédia, né? Infelizmente. E que pode acontecer, né? Assim como pode acontecer na nossa rodovia também. Alguma ocorrência em especial, em específico, que marcou na sua vida profissional de bombeiro de aeródromo, que você possa aí compartilhar com a gente, que possa ter sido uma situação que te motivou a continuar, e até porque antes de você retornar para o APH, você estava atuando no bombeiro de aeródromo. Daqui do aeroporto de Guarulhos, né? De Viracopos. Eu tenho uma situação, uma ocorrência que eu lembro, eu era recruta, né? E em Viracopos, a gente tinha autonomia para atuar no sítio aeroportuário, porque praticamente é uma cidade, né? O aeroporto classe 4, Guarulhos, Fortaleza, Viracopos, os grandes aeroportos. Então a gente tinha uma autonomia de atendimento ali grande. E aí eu tava num caminhãozinho AC4, que é 2.000 litros d'água, queixo duro, eu acho que os caras chamam. Um caminhão muito zoado assim, mas fogo em mato era aquilo, não tinha segredo. E aí a gente foi acionado por um fogo em residência, né? Aí eu falei, vamos lá. Eu era recruta, aí tinha o Lima tava... E abraço pro Lima. Eu acho que era o Campoy, que era o condutor, não lembro, né? Mas enfim, e era uma estradinha lá próximo do aeroporto, até visualmente era próximo do bombeiro também. E aí a gente chegou no local, a mãe tava gritando, meu filho e a casa toda em chama. E aí a gente pegou o EPR de aço, que eu lembro até hoje, né? Leve, super leve, né? Apesar que a gente treinava, né? Uma época que eu treinava pesado. E aí eu coloquei EPR lá e entrei, aí não encontrava o moleque, aí quando eu cheguei no quarto, o molequinho tava lá e a casa já tava tomada de fumaça. Eu falo por que eu era recruta, porque no calor do momento ali eu entrei sozinho, né? O Lima demorou pra pôr lá e tchau, Lima, fui. Então não devia ter feito isso, né? Uma lição aprendida que a gente levou pra discussão também. E aí quando eu saí com a criança, um sentimento de dever cumprido. Só que a gente tinha a segunda etapa, né, do combate a incêndio. Então a primeira etapa a gente tinha ganhado. Então, salvei uma vida, né, já como recrutinho ali. Então isso pra mim foi bem legal. Só que em compensação a viatura atolou e eu queria finalizar a ocorrência, porque quando você baixa o diferencial de uma viatura, pode chamar Jesus Cristo que ninguém vai tirar. Mas me marcou essa ocorrência, porque eu falei, cara, praticamente minhas primeiras ocorrências, eu já pude salvar uma vida. E aí depois disso eu sempre brincava que todo o plantão que a gente tirava preparado, pós-decolagem, a gente estava salvando vidas, né? Então, se eu for quantificar o tanto de vidas que eu já salvei... algumas. Algumas. Você quer deixar alguma mensagem, alguma palavra aí pra galera que tá assistindo a gente? À vontade. Olha, eu vou pegar pelo sonho. Porque eu sonhei em ser bombeiro, eu sonhei em poder salvar vidas. E hoje, graças a Deus e aos amigos, né, eu realizo esse sonho, né, com uma intensidade muito maior. E o fato de estar fazendo a graduação, eu vejo como
um sonho também, era um sonho que eu queria realizar e estou realizando, graças a Deus. Então, acho que o prazer de você poder salvar vidas, isso não tem preço. A gente precisa sonhar com consciência, né? E se preparar. E eu tenho uma frase que me ensinaram, né? Você é o que você treina. Né? Então, graças ao puxão de orelha também, eu sou o que eu treino, por isso que eu treino bastante. Resumindo, tem que treinar sempre, tanto no APH quanto no bombeiro. É isso. Para você que está acompanhando a gente, para você que tem interesse nessa área de emergência extra-hospitalar, né? Fora do hospital, APH, pré-hospitalar, tanto faz. Assim como todas elas, seja no APH móvel, APH fixo, enfim, a área de bombeiro também, né? Seja bombeiro militar, seja bombeiro voluntário, seja bombeiro civil, comunitário, todos têm o mesmo propósito ali, a mesma missão de tentar salvar uma vida, né, de salvar o patrimônio também, e essas áreas, inevitavelmente, exigem muita capacitação, muito treinamento, muita vibração. Então, se você tem interesse de migrar, de entrar nesse ramo, você tem que estar disposto a treinar muito, as atualizações na área de emergência, na área de saúde, na área de emergência, na área de salvamento, elas são muito corriqueiras, e isso exige da gente o tempo todo ali uma qualificação. Então, se você tem esses sonhos, se você tem esse interesse, Everton Monteiro aqui, nosso especialista, deixou aqui várias dicas, né? Então, eu agradeço aí quem vocês estão nos acompanhando. Obrigado, Monteiro, mais uma vez. Eu que agradeço. A gente poder contribuir aí com a comunidade de APH, com a comunidade de resgate e salvamento, e a gente espera aqui também contribuir com a sociedade, né? De alguma forma aí que a gente consiga diminuir essas mortes em todas essas áreas, né? Então, meu muito obrigado. Até o próximo episódio de QRX na Rede, o nosso podcast Resquad. Abraço.